Antes da sua aula começar, eu vou colocar na descrição os links das minhas planilhas de tributação. Nunca mais você vai baixar planilhas perigosas sem conhecer a procedência, com erros de cálculos, com fórmulas erradas, alíquotas erradas e acabar emitindo um relatório equivocado para o seu cliente. Planilhas de planejamento tributário, reforma tributária, nada de balanço patrimonial, todas estão na descrição, feitas por um contador de verdade. Abraço. Então, falar um pouco sobre a evolução da contabilidade no tempo e vamos aqui tratar sobre alguns assuntos interessantes da contabilidade. Esta aula não é só sobre história, tudo bem? Mas vamos aqui iniciar pela história. Vamos aqui iniciando do zero, começando lá pela origem. Muitas pessoas vão dizer, né, historiadores e arqueólogos, enfim, estudiosos da história, vão dizer que não é que a contabilidade existia há 2000 anos de Cristo. Se a gente falar que há 2000 anos antes de Cristo existia a contabilidade, nós estaremos cometendo um erro. Só que há 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente 4000 anos atrás, já existiam o quê? Um certo tipo de controle de animais e outros tipos de bens de comércio, tá bom? Em atos de comércio. Por exemplo, os animais, eles saíam para comer, para tomar água, enfim, pela manhã. Vamos imaginar que saíam 50 animais. O dono daqueles animais fazia uma espécie de controle. Olha, saiu 50. De modo que se voltasse 48, ele contaria e saberia que estaria faltando 2. Então aí, há 4000 anos atrás, a gente já começa a perceber a necessidade de um certo controle de patrimônio. Tá? E qual é o objetivo da contabilidade? É controlar o patrimônio. Para quê? Para gerar informações. Quando aquele dono de animais fazia aquele controle, tá? Ele estava ali praticamente fazendo o quê? Um objeto, qual é o objeto? Controlar, né, o patrimônio, estudar o patrimônio. Tá? Qual era o patrimônio ali? Os animais. Qual era o objetivo? Controlar. Quando ele estudava aqueles animais, né, ele estava controlando para não perder nenhum. Tudo bem? E gerava o quê? Informações. Olha, saiu 50, voltou 50. Saiu 50, voltou 49. Saiu 50, voltou 51. Então, um não é meu. Então, a gente percebe uma forma primitiva de contabilidade. Só que não era a contabilidade moderna que nós temos agora, obviamente. Tudo bem? Continuando aqui, ó. Na Revolução Industrial, devido a mudanças radicais nos negócios e maiores complexidades, grandes estoques, surge o quê? A necessidade de gerenciar e calcular os custos. Então, nós temos aqui um período da história humana que foi muito marcante para os negócios e para a contabilidade, ou seja, a Revolução Industrial, tá? Quando o mundo sai da manufatura e começa a ser produzido o quê? Nas indústrias, grandes quantidades de bens, de produtos, tudo bem? Só que aí você vai imaginar grandes estoques, trabalhando com grandes matérias-primas, né? Matérias-primas, quantidades absurdas de produtos. Perceba que um controle meramente humano, tá? Não fazia mais sentido. Tinha que ter uma coisa mais radical. Tinha que ter uma coisa mais completa, mais complexa. É aí que nasce o quê? A contabilidade de custos, tá? Ou contabilidade gerencial. Essa contabilidade, custos barra gerencial, nasce na Revolução Industrial. Tudo bem? Porque tinha essa necessidade de gerar informações, de controlar os gastos, controlar o custo de cada produto, tá certo? Para poder ter um controle mais eficaz, beleza? Veja, vamos aqui continuando. Vamos aqui falar brevemente sobre a escola italiana. A escola italiana de contabilidade, ela era muito teórica e pouco prática. Ou seja, a contabilidade durante muito tempo no mundo, ela era influenciada pela escola italiana. Ou seja, muita teoria, muitas equações e pouca prática. Nós temos também o que? A escola norte-americana. Ela é teórica e prática, só que ela é voltada para quê? Ela é voltada para os processos contábeis e informações para os usuários. Veja, foi a escola norte-americana quem dividiu a contabilidade em financeira, ou seja, demonstrações contábeis, e gerencial e custos. Ou seja, na Revolução Francesa, a contabilidade fazia o quê? Ela gerava muitos controles internos, né? Controle de custos, controles gerenciais. Só que faltava algo, faltava ela gerar mais informações. Faltava ela gerar informações para os usuários, para aquelas pessoas que tomam decisões. Então nós temos aí o quê? O advento da escola norte-americana de contabilidade, que vai se preocupar tanto com teoria,
como com a prática, tá certo? Vamos aqui continuando. Como a escola italiana era muito teórica, tanto que a base da ciência contábil, tá? A escola italiana é a base da ciência contábil. A escola americana direcionou seus estudos para o fornecimento de informações práticas para a tomada de decisão, tá? Padronizando a informação contábil de modo a facilitar o quê? A compreensão entre o desempenho das várias empresas por parte de investidores. Então vejam, existe uma técnica chamada auditoria. A auditoria, ela começou a analisar essas empresas, tá? Naquele contexto de revolução industrial, grandes empresas. Só que a auditoria percebeu uma coisa, olha, a contabilidade atual, ela não está gerando informações para o público externo, para os tomadores de decisão, tá certo? Nós precisamos de uma coisa mais moderna, precisamos de uma contabilidade que forneça informações para todos os interessados. É aí que a escola italiana deixa de influenciar tanto e a escola norte-americana passa a influenciar. A essência da escola americana é o quê? É o fornecimento de informações confiáveis, oportunas e compreensíveis, a geração de condições para que estas informações fossem comprovadas, tudo bem? O que a auditoria independente tem a ver com isso? Como eu acabei de falar, tá? Eu tinha até esquecido que eu tinha colocado aqui, ó. A auditoria independente é uma técnica que analisa as informações contábeis para saber se estão conforme a realidade. Muitas pessoas acham que a auditoria ela serve para investigar. Ela não serve para investigar. O objetivo da auditoria é analisar as informações contábeis para saber se estão de acordo com a realidade. Tudo bem? A auditoria nasceu por uma necessidade. As empresas estavam crescendo e precisavam de quê? De capital. Logo, os investidores queriam investir, mas precisavam ter certeza sobre as informações das entidades. Tá certo? A auditoria percebeu que as empresas não geravam informações o suficiente para todos os seus interessados. E isso era um problema, né? Foi aí que a contabilidade nos Estados Unidos passou a se modernizar, dando ênfase na geração de boas informações para seus públicos. E tal modernização foi copiada no mundo todo. Então, quando um investidor, um milionário, queria comprar ações de uma empresa, queria investir numa empresa, ele não ia lá e investia. Ele pedia que a auditoria, contratava um auditor, o auditor ia lá e fazia a auditoria para saber se a empresa era boa. Só que a auditoria começou a perceber que as empresas não estavam gerando boas informações. E os auditores começaram a pedir que a contabilidade fornecesse melhores informações. Foi aí então que houve a modernização da contabilidade, beleza? Essa modernização da contabilidade é chamada de contabilidade financeira, tá? A contabilidade financeira é voltada para a geração de informações que atendem aos anseios do público externo. Estas informações são apresentadas por meio das demonstrações contábeis. Então, a contabilidade financeira, aquela que segue as regras, elas geram informações, tá? Que informações? Aquelas que atendam aos anseios do público externo. E onde é que ela posta isso? Onde é que ela exibe? Nas demonstrações contábeis, tá? A contabilidade gerencial, ela visa fornecer informações aos administradores da empresa, ou seja, ao público interno, por meio do fornecimento de informações sobre despesas, custos e outros gastos em geral. Então, qual é a grande diferença da contabilidade financeira para a contabilidade gerencial? A contabilidade gerencial, ela não precisa seguir regras, tá? Não precisa seguir normas. Ela pode ser padronizada, personalizada de acordo com a necessidade de cada empresa, tá bom? E ela é voltada para quem? Para os administradores da empresa, ou seja, o público interno. A contabilidade financeira, ela é voltada para a geração de informações para quem? Para o público externo. E ora, quem é o público externo? Governo, fornecedores, bancos, financiadores. E óbvio que se a contabilidade financeira vai gerar informações para o público externo, então não pode gerar do jeito que ela quer, tem que seguir regras, tudo bem? Tem que seguir regras até para que essas informações sejam confiáveis e aceitas pelo mercado. Buscando fomentar o mercado com informações sobre a situação das empresas, o Brasil passou a adotar na década de 50 a escola americana. Por quê? Porque na década de 50 as empresas começaram a vender as suas ações, começaram a receber investimentos de outras empresas. As empresas eram muito familiares até essa década de 50.
tá bom? E elas começaram a ficar mais profissionais, começaram a receber o aporte de capital de outras pessoas, tá? De investidores. Então ela precisava de uma contabilidade moderna. Por quê? Porque os investidores no mundo inteiro só queriam comprar ações, só queriam colocar dinheiro em empresas que forneciam boas informações. E essas empresas que forneciam boas informações seguiam a contabilidade norte-americana. E as empresas brasileiras também seguiram as informações, né, a contabilidade norte-americana. Essa escola, né, americana no Brasil foi a base da elaboração dos princípios de contabilidade apresentados pelo Conselho Federal de Contabilidade, né, e da publicação da grande lei, a lei mais famosa das empresas, a Lei 6.404, tudo bem? A Lei das Sociedades Anônimas. Falando ainda da influência da contabilidade brasileira, até a década de 70, tá, a contabilidade brasileira teve ainda uma certa influência da contabilidade norte-americana. E isso mudou com o quê? Com a lei aqui, 6.404, de 1976. Tá? Em 1950, informalmente já começaram a aceitar a contabilidade americana, só que foi em 1976 que formalmente a lei foi elaborada. Tudo bem? Como você está vendo aqui, ó, Lei 6.404, influência norte-americana. Só que preste bem atenção nesse texto que eu coloquei aqui, ó. A contabilidade aqui ela é muito voltada para a tributação. Então, o governo criou uma lei muito voltada para a tributação. Isso foi um problema a posteriori, tá? É por isso que você vai continuar nesta aula até o fim. A Lei das Sociedades Anônimas fazia e faz, né, e ainda está vigente, a empresa elaborar as informações para o público externo, como investidores, credores, governo, acionistas e outros interessados. Tudo bem? Que fique bem claro. Essa lei fez com que as empresas, grandes empresas, tá, elaborassem as informações para o povo de fora. Só que essa mesma lei, apesar de trazer uma boa atualização para a contabilidade brasileira, olha aqui, ó, fazia com que a contabilidade fosse elaborada para fins tributários. Ou seja, o governo pensou o seguinte, olha, a contabilidade brasileira precisa se atualizar, só que eu não posso perder impostos, não posso perder tributos. Então, eu vou aqui criar uma lei atualizando a contabilidade, porém, esta lei vai ser muito voltada para a tributação, que eu não posso perder. Então, foi isso que a Lei 6.404 fez. Então, aqui você já começa a perceber uma coisa. A Lei 6.404 foi muito boa, tá? Foi um marco para os negócios no Brasil, mas ela pecou em ser muito voltada para fins tributários. E é aí que chega outra lei, a Lei 11.638. Essa lei ela modificou a Lei 6.404. E o que foi que ela fez? Ela trouxe, entre outros pontos, o equacionamento das normas contábeis brasileiras, o quê? As normas internacionais de contabilidade, emitidas pelo IASB. Ou seja, escola americana, escola italiana, Lei 6.404 e normas internacionais de contabilidade. Então, veja. A contabilidade brasileira percebeu o seguinte, beleza, essa Lei 6.404 foi muito boa, mas está na hora da gente se atualizar, porque ela não está refletindo a contabilidade verdadeiramente. Por quê? Porque a contabilidade é uma ciência social, ou seja, vai mudando ao longo do tempo. Tá? Então, se a escola norte-americana era muito boa lá no passado, no presente, hoje em dia, ela está desatualizada. Então, o Brasil teve que adotar o quê? As normas brasileiras, as normas contábeis, tá? Internacionais. E foi essa lei aqui, ó, 11.638, quem trouxe para o Brasil essas normas internacionais de contabilidade. Emitida por quem? Pelo IASB. Continuando aqui, ó. Estas normas destacam a necessidade de fornecer relatórios com informações confiáveis e precisas, que possam ser entendidas pelos usuários e estejam de acordo com as normas aplicadas na maioria dos países, destacando a primazia da essência econômica sobre a forma jurídica. Ou seja, o mundo inteiro, ao se globalizar, tá, começaram a ter negócio entre si. Diversas empresas da Alemanha, do Japão, enfim, do Oriente, da África, do Ocidente, da Oceania, da Europa, tudo bem? Da América do Norte, da América Latina, da América do Sul, enfim, todos os lugares. Só que, imagine que para uma empresa brasileira comprar ações, ter uma participação societária em uma empresa da França, a contabilidade tinha que ser a mesma, não? Concorda? Por quê? Porque como que o contador brasileiro vai analisar uma empresa francesa?
Não dá, porque eram duas contabilidades diferentes. O problema é que tem empresas que têm participações societárias em 20 empresas diferentes ao redor do mundo. Ou seja, a contabilidade teria que conhecer 20 contabilidades de 20 países diferentes. É por isso que teve que existir o quê? Uma contabilidade global, uma contabilidade internacional. E o Brasil adota isso. E quando o Brasil adota as normas internacionais de contabilidade, os japoneses começam a comprar ações de empresas brasileiras. E os brasileiros começam a comprar ações de empresas norte-americanas. Por quê? Porque era mais fácil agora de analisar. Era uma contabilidade só. Tudo bem? Então surge o quê? A terceira escola de contabilidade. A contabilidade internacional. Então nós temos aqui, ó, a Lei 2.627, que traz aqui a escola italiana, a Lei 6.404, que traz a escola americana, que são as informações úteis, a Lei 11.638, que já traz a escola internacional, tá? As normas internacionais, que representa fidedignamente as informações contábeis, e a Lei 11.941, que faz alguns ajustes tributários. Mas essa lei aqui é a menos importante, tá? Veja, IFRS, Normas Internacionais de Contabilidade, vezes a Lei 6.404. Ao adotar as normas IFRS, presta atenção, ó, os lucros das empresas eram muitas vezes considerados menores, tá? Isso reduziu o quê? Os tributos. Ora, quando o Brasil adotou as IFRS, o lucro acabava diminuindo. E quando o lucro diminui, o que acontece com os impostos? Diminui também. Por isso que o governo não quis perder e criou essa lei aqui, ó. A Lei 11.941. Tá certo? Ou seja, o governo disse, beleza, as empresas brasileiras podem adotar as normas internacionais, mas isso não pode afetar a tributação. Tá certo? Não pode afetar a tributação. Então, praticamente, aí surge a necessidade de duas contabilidades. As empresas vão ter que fazer a contabilidade dela, normal, de acordo com IFRS, tá? E outra contabilidade à parte para a tributação. Quem é que emite essas normas internacionais? O IASB, tá? O IASB é um organismo que cria essas normas contábeis internacionais. Só que o IASB, ele não tem poder de imposição sobre os países, tá? E algumas coisas precisam ser alteradas, tá, nas normas para se adequar a outras legislações brasileiras, beleza? Por isso existe o quê? Existe o CPC. O que é o CPC? É o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O CPC também não tem poder de imposição. Por isso, existem órgãos legais que têm poder sobre a contabilidade no Brasil. E quem é que tem poder sobre a contabilidade no Brasil? Quem é que é o Vaticano da contabilidade brasileira? É o Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade é o órgão que mais tem poder sobre as normas contábeis no Brasil. Se alguém falar alguma coisa de contabilidade que contraria o CFC, seja anátema, seja excomungado, tá? Nada pode contrariar aquilo que o Conselho Federal de Contabilidade fala. Então, o CPC recebe as normas internacionais do IASB. O IASB, em Londres, tá? Em Londres, eles emitem as normas para o mundo inteiro. Cada país tem uma entidade, o Brasil é o CPC. O CPC recebe, traduz, adequa e envia para o CFC. O CFC tem poder de imposição, tá? É o único que pode divulgar no Diário Oficial da União. E o que acontece? Todo mundo começa a obedecer às normas. Vamos aqui entender, ó, a diferença. Escola italiana. Uma empresa compra uma máquina por 10 milhões e 5 anos depois a máquina continua registrada por 10 milhões. A escola italiana não se preocupava com informações contábeis de qualidade. Então, comprava uma máquina e 5 anos depois a máquina estava lá por 10 milhões de reais. Não mudava nada. A escola americana, ela traz o quê? Ela traz uma atualização, ou seja, a máquina foi 10 milhões, mas 5 anos depois, tá? 5 anos depois, ela não vale mais isso. Ela sofreu 10% de depreciação ao ano. Logo, a máquina vale apenas 5 milhões. Ou seja, a escola americana diz o seguinte, não, a máquina não pode continuar por 10 milhões 5 anos depois. Tá certo? Ela sofreu depreciação. Beleza. Só que chegaram que as normas internacionais. E o que as normas internacionais dizem? Na verdade, a máquina só vale aquilo que realmente vale na vida real.
Se não valer mais nada, então o valor deve ser zerado. E mesmo valendo 5 milhões, se não estiver trazendo benefício para a empresa, não deve ser divulgada. Não deve ser considerada um bem. Olha como é radical. As normas internacionais de contabilidade chegam e dizem assim, ó. Não importa se a empresa comprou uma máquina por 10 milhões. Se a máquina não estiver trazendo benefícios, ela não é um bem da empresa. Isso é radical demais. Entendeu? Mas essa é uma verdade. É a verdade absoluta. E as normas internacionais, ela diz o seguinte, olha a diferença aqui, ó. Na escola americana, tá? A máquina foi comprada por 10 milhões, depreciou 10% ao ano, 5 anos depois valia 5 milhões. Só que a escola internacional ela vai dizer o seguinte, olha, se 5 anos depois não valia nada, então tem que colocar zero. Ou então, se valia 10 milhões, mas não está trazendo benefícios, coloca zero. Ou então, se comprou por 10 milhões e 5 anos depois fizeram uma análise na máquina e ela está valendo 11 milhões, então ela ganhou valor. Ou seja, as normas internacionais de contabilidade, ela busca analisar a máquina do jeito que a máquina é na vida real. É por isso que essas normas, elas são aquelas que colocam as informações contábeis de maneira mais realista possível. Tudo bem? Olha aqui, ó. Uma questão para contador, tá? Do CESP. Com respeito à legislação e à normatização contábil brasileira vigentes, julgue o item subsequente. A Lei 6.404 ou a Lei das Sociedades por Ações, originalmente elaborada em consonância com as teorias da escola italiana de contabilidade, foi nos últimos anos modificada para atender à convergência da contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade. Certo ou errado? Veja. Olha aqui o que a questão está dizendo, ó. Originalmente, está dizendo que esta lei foi originalmente elaborada em consonância com as teorias da escola italiana de contabilidade. E nós vimos aqui que não, né? Que na verdade essa lei foi elaborada em consonância com a escola norte-americana de contabilidade. Então a resposta aqui é errada, tá? Olha aqui, ó, errado, tá? Essa lei foi criada baseada na escola americana e não na italiana. Beleza? Então nós veremos essas legislações aqui ao longo do curso. Não vou nem perder tempo explicando, senão vai confundir sua cabeça. Acho que eu já confundi até demais, mas no desenrolar do curso eu garanto que você vai entender. Beleza? Abraço e bons estudos. Se você gostou dessa aula, considere conhecer os meus treinamentos completos, que os links estão na descrição. Tem esse aqui, ó, o Tributário Total, onde você vai adquirir 5 treinamentos no mesmo lugar com acesso vitalício, direito tributário, contabilidade tributária, como escolher um regime tributário, planejamento tributário e reforma tributária. Você vai baixar também essas planilhas aqui, ó, gratuitas, reforma tributária, planejamento tributário, reforma tributária específica para saúde, para advocacia, para contabilidade. Tem também um treinamento contabilidade tributária e reforma tributária, onde são apenas 2 treinamentos, e também você vai baixar todas essas planilhas se você adentrar tanto no contabilidade tributária e reforma ou aqui na área de membros tributário total. Lembrando que se você entra na área de membros tributário total, já tem tudo, você não precisa se matricular no contabilidade tributária e reforma tributária. Eu vou deixar também um link do meu WhatsApp pessoal, se você quiser conversar comigo para tirar dúvidas. Abraço, eu sou o professor Marterson e até a próxima aula.